Com o crescimento da configuração de famílias multiespécie, a aproximação dos pets com o ser humano, isso é maravilhoso, traz benefícios tanto para os pets como para nós, pessoas, mas também traz algumas consequências para os nossos pets, os nossos pacientes, que diz respeito a crises de ansiedade de separação e por aí vai. Como esse assunto está tão na moda, é tão tocante nas famílias, nós hoje vamos conversar sobre isso. Eu sou a Rebeca Bach, médica veterinária especializada em doenças orais, atuante no mercado há mais de 17 anos e tenho ao meu lado minha host favorita, doutora Patrícia Mosco. Sou eu. Boa noite, pessoal. Muito bem-vindos ao Pet Doccast. Rebeca acabou de comentar, meu nome é Patrícia Mosco, sou médica veterinária, trabalho com doenças renais e já estou no mercado há mais de 20 anos. Mas, Rebeca, o que é uma doutora especializada em doenças renais e uma dentista vão falar de distúrbio de comportamento? Vocês estão doida? Gente, hoje o nosso convidado é motivo de muito orgulho, de muita gratidão. Para nós é uma honra. Hoje nós vamos contar com o famoso Dr. Pet. Exatamente. Alexandre Rossi, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. A nossa gratidão, ela é imensa por você disponibilizar um tempinho da sua agenda que deve ser bem atarefada para nós e para os nossos iluminados que nos seguem e querem aprender cada vez mais para que seus animais vivam mais e vivam melhor. Eu que agradeço, viu, o convite. Eu gostei muito de conhecer vocês e faço questão de fazer parte aqui desse projeto lindo de vocês, de trazer um pouco mais da veterinária, né, para o dia a dia das pessoas, que muitas vezes, sabendo mais, um pouco mais, elas vão poder aproveitar o que a gente tem para oferecer, né? Para a gente oferecer mais qualidade de vida, saúde, cuidar dessa relação aí que é super especial. É verdade. Alexandre, eu gosto muito de um conceito que é conhecimento é poder, mas também é liberdade. Então, quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe, mais a gente tem liberdade para viver bem e viver feliz. E tudo que a gente quer é que os nossos pets tenham essa liberdade junto conosco, que teremos o conhecimento para fazer realmente com que a vida deles seja abençoada como eles abençoam a nossa. Exatamente. Né? E você é o médico veterinário referência, né, para nós médicos veterinários e para os tutores de cães e gatos quando o assunto se trata de comportamento, né? E a gente, quando nos conhecemos, em dezembro, que nós nos conhecemos, né? Recente, você foi super solícito em aceitar o nosso convite e nós ficamos pensando, vamos conversar sobre o que dentro desse universo do comportamento? E você sugeriu um tema que a gente amou, adorou, né? E apostou na hora, que é diante desse crescimento dos distúrbios comportamentais, especialmente um deles que eu acho que tem relação com esse estreitamento do relacionamento que nós estamos tendo com os nossos pets, que é a ansiedade de separação, dentre tantos outros que você deve aí trabalhar no seu dia a dia, mas diz respeito ao uso de medicações, né? Medicações que são utilizadas para tratar, para auxiliar na condução desses distúrbios. Tem um nome feio, né? Medicações psicotrópicas. Mas a gente não precisa, né, se assustar com o nome, mas as pessoas elas têm muito preconceito, Sim. Né? Porque imaginam logo em drogas ou de abuso ou alguma coisa que não passaria de uma humanização do animal. Então fala, não, peraí. Doenças mentais ou problemas mentais é uma coisa muito mais do ser humano. Então, agora estão passando dos limites em querer dar isso para o cachorro. Ou então fala assim, não, o que ele precisava mesmo
era poder estar numa fazenda, correndo, entrando no lago e etc., né? Fazendo mais exercício. Então, as pessoas elas estão ficando doidas quando falam de medicamento, e quem precisa de medicamento, às vezes, é considerado meio doida pelas outras, né? Então, tem gente que fala assim, ai, eu tomo antidepressivo, eu tomo um remédio para minha cabeça, mas não conta para ninguém, porque ela fica, Olha, ela fica com Alexandre, vergonha. mas hoje eu vou te falar que isso tá tão comum que é mais difícil a gente encontrar alguém que não tome. Hoje a gente já tá partilhando receita. Eu tomo sertralina e você, fluoxetina? E é natural, né? Que você falou a palavra-chave, que é a humanização. Né? Quer queira, quer não, com maior ou menor intensidade, a evolução da humanidade humanizou os nossos pets. Eles estão cada vez mais vivendo a nossa rotina e cada vez mais, alguns perfis aí de famílias, afastando eles da sua essência. Né, que muitas vezes é isso que você falou, é farejar, é correr, é cuidar do território, né? E isso tem trazido essa humanização, coisas maravilhosas que a gente vive ao lado dos nossos pets, mas também alguns problemas. Né? E aí eu te pergunto, quais são, Alexandre Rossi, os problemas mais comuns que você costuma ver na rotina? Olha, o que eu vejo que são coisas muito comuns e que, às vezes, os medicamentos podem auxiliar, é o que você conversou ali sobre ansiedade de separação, são os problemas compulsivos, que seriam parecidos com o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, a gente chama, né, na veterinária mais só como transtorno compulsivo, que a gente não sabe direito se existe essa obsessão, ou seja, se tem um pensamento circular lá na cabeça dele, a gente não pode avaliar, e normalmente problemas ligados à agressividade, né? Principalmente aí entre gatos, entre cães. E quando a gente fala de gato, os problemas além da agressividade tem o problema de demarcação. Então, são animais, às vezes, que fazem mais xixi em lugares que não são, vamos dizer, apropriados, às vezes com uma coisa que chama spray marking, né, que eles fazem o xixi para trás ou de forma agressiva, ou até desenvolvem uma espécie, né, de uma cistite crônica por alguns motivos, e alguns deles são até por segurar o xixi por muito tempo, ou não esvaziar, ou não se sentir tão bem, muitas vezes até por outros gatos que vivem na casa. Exato. Você sabe, Alexandre, que a gente teve um episódio aqui no Pet Doc em que a gente falou de doenças provocadas pelo estresse. E hoje a gente tem descrito, e bem descrito na medicina veterinária, várias doenças que são provocadas pelo estresse. E é muito interessante porque a partir do momento que a gente tem, né, esse animal muito próximo, tem algumas pessoas que entendem perfeitamente, mas ficam muito ansiosas, com medo de que elas estejam fazendo algo errado para provocar o estresse, e são pessoas que acabam sofrendo com esse diagnóstico, mas são muito parceiros da gente na busca do diagnóstico definitivo e depois do tratamento, em buscar alternativas de melhora de qualidade de vida, né? Mas tem outros que duvidam absurdamente. Teve uma vez que eu atendi um gatinho com cistite por estresse. E eu fui conversar com esse responsável, com esse dono do gatinho, expliquei para ele a doença, como é que se desenvolvia, né, os sinais, por que aquele gatinho estava constantemente voltando com as alterações urinárias. E ele me deixou falar, falei quase 1 hora com ele explicando tudo. E sabe quando você percebe que você não está convencendo a pessoa? E aí no final ele disse assim para mim, tá bom, doutor, eu entendi tudo que você falou, mas eu não acredito. O meu gato vive em casa. Meu gato, ele tá passeando aqui no jardim, ele tem passarinho para ver. Meu gato não é estressado. Então, você sabe que essa é uma preocupação muito grande hoje para mim, enquanto veterinária, porque o quanto realmente nós somos capazes de identificar os problemas mentais, que aí não sei se eles são emocionais, psicológicos, nos nossos pacientes. Ou melhor, nos nossos
animais que estão dentro de casa, será que a gente é capaz de entender se o que funciona para a gente na nossa vida também funciona para a vida deles? Eu acho que a gente já tem muita dificuldade de entender o que está passando na cabeça de um outro ser humano, né? Então a gente pensa assim, casais que moram juntos, né? E que vão em terapia de casal, ou vão para tentar entender o que o outro está sentindo. E então imagina quando a gente está falando de uma outra espécie que muitas vezes a percepção da pessoa não é do bicho em si, é de uma projeção do bicho, né? Então assim, ela tem um cachorro, mas ela está enxergando muitas vezes um bebê humano. Então ela já tem esse viés que acaba complicando muito. Eu vou dar assim dois exemplos, acho que dois exemplos extremos, um bem no básico e um bem avançado, vamos dizer, de detectar estresse num animal, né? Então, por exemplo, quando as pessoas veem um cachorro de boca aberta com a língua para fora, elas veem, o animal está feliz, porque ele está sorrindo. Isso é o primeiro. Segundo ponto, vem que acham que ele está com sede. Né? E sede não faz o cachorro abrir a boca, né? É o calor. Então, um sinal tão óbvio, tão universal, as pessoas confundem e não conseguem, muitas vezes, entender. Então, o cachorro está com calor, ela fica dando água, mas ele não quer água, né? Não, mas ele pode estar com a boca aberta sem, totalmente hidratado, até super hidratado, poderia ser um extremo do não entender como interpretar coisas muito básicas que geram estresse. Mas você tem, por exemplo, coleiras eletrônicas. Hoje tem uma que chama Pet Pace, inclusive eu testei por bastante tempo, que eles conseguiram ver um estresse que estava sendo causado num labrador por uma displasia coxofemoral, né? Então uma dor, né? Nas articulações, que só estava acontecendo na parte da manhã. E como que foi descoberto? Foi através dessa coleira, que através de perceber o comportamento, ela faz tudo sozinho, tá? Essa já existe, veterinários já podem ter, a gente já pode colocar. Ela percebeu que o cachorro deitava de manhã muito mais do lado direito do que do lado esquerdo. Olha isso. E no resto do dia, não. E aí, o que foi? Eles viram que eles estavam dando os anti-inflamatórios na parte da tarde. Só que na parte da manhã, ele já estava com dor. E aí, quando a mesma dose, dividiram em 2 vezes a dose, e ele passou a deitar 50% de cada lado. Então, assim, a gente tem um caminho muito grande, desde educação e até, vamos dizer assim, saber usar a tecnologia a nosso favor para ajudar a traduzir o que eles estão sentindo. E, às vezes, também o que eles querem e o que eles sentem, nem sempre é o melhor para eles. Né? Então, eu vou dar um exemplo. Tem um estudo legal de cavalo que eles fizeram o seguinte: vão ensinando vários animais a controlar o ar-condicionado, a controlar a luz, e eles descobrem qual que é a temperatura que o ratinho ou a pomba gosta ou prefere, porque eles aprendem a regular. E fizeram isso com um cavalo, e dele saber acender a luz. Né? E o que perceberam? Que o cavalo, e vários cavalos, eles têm receio do escuro. Sem medo do escuro. Então, eles ficam acendendo a luz o tempo todo. Então, acende a luz, fica um tempo com a luz acesa, depois apaga e eles vão de novo. Mas o que aconteceu com isso? Ferrou a parte hormonal do cavalo, que precisa o teu escuro, do ciclo claro. circadiano, precisa. Então, nem sempre fazer o que o animal quer é o que é o melhor para ele. O que é melhor para ele. Às vezes às vezes não. Então, e olha que interessante, né, Alexandre? Hoje, o que os pais de pets querem? Eles amam tanto aqueles bichos, tanto aqueles animais, é igual com filho.
Né? Você não quer servir o teu filho, fazer o que o teu filho gosta, ver o teu filho sorrindo, sem contrariar, sem sofrer. E a gente tá todo o tempo se policiando na educação de criança pra gente seguir ali o melhor caminho, né? A mesma coisa acontece com eles. Então, ama-se tanto esses animais, tanto, tanto, tanto. Ele é meu filho de 4 patas, ele só me dá amor, só me dá carinho, né? Que você faz o que o bicho quer. E aí, muitas vezes, a gente brinca, né? Você tá criando um monstrinho. Porque daí ele manda na casa. E aí a gente pensa assim, aí você perdeu o lugar da casa? Não. Sim, mas não só isso. Sim. Uma vez que o monstrinho está lá, quando você recebe visita, o que vai acontecer? O monstrinho fica preso. Quando você vai passear, você não leva ele para passear. Quando ele poderia estar num parque interagindo com outros cachorros, ele não tem educação para isso. Então, assim, não é eu faço tudo o que ele quer e eu baseei, eu adaptei a minha vida para agradar ele. Não, quando a gente transforma o animal num animal menos social e a gente vive em sociedade, quem vai para uma prisão são eles. Exatamente, né? isso gera o sofrimento, a angústia. Mesma história do cavalo. Deixar a luz acesa não é a melhor opção para aquele corpo, para aquele organismo. Então, olha, né, para quem estuda o comportamento animal, o grande desafio, que é pensar em qual vai ser a melhor vida para o animal, diante do que a gente pode dar, diante daquela relação. E aí que, às vezes, entra a medicação, que muitas vezes a pessoa vai questionar e vai falar assim, mas isso não é do melhor interesse do animal. Mas aí a explicação ela é complexa, a gente tem que analisar várias coisas. Né? Tem mudanças que o tutor não vai conseguir fazer. Exato. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei em vários países, né? E o que me chamou a atenção uma vez foi um trabalho que eu estava fazendo em Nova York, né? E o que recomendaram? Fazer um trabalho de dessensibilização para o cachorro conseguir ver outros cachorros sem ficar agressivo, levando esse cachorro para uma fazenda e usando cachorros de manequim à distância e progressivamente chegando perto até tá tudo bem, e aí sim que ele poderia passear em Nova York, que era em Manhattan, onde o tutor dele morava. O que acontece com isso? Esse cachorro ia ficar anos nesse tratamento, enquanto isso, preso dentro de casa. Isolado então, socialmente. Isolado socialmente. Aí o que você vai fazer? Você vai lá na sua caixa de ferramentas como veterinário, como especialista em comportamento, e vai ver de todas as soluções que você tem, qual que vai fazer mais sentido naquela situação e tal. E, às vezes, é mudar um pouco o temperamento do cachorro através de uma droga psicoativa. Aí você fala assim, não, mas aí não é ele. Não, talvez, se você considerar ele um cachorro que nessa situação ele é excitado demais e uma agressividade que não foi controlada, que poderia ter sido controlada, mas diante de toda aquela situação, a gente pode alterar um pouco o cachorro para que ele possa começar a passear. Com passeio em Nova York, que não dá para ficar longe dos outros cachorros, ele é um pouco mais tranquilo, eu consigo fazer um trabalho comportamental sem deixar ele prisioneiro do apartamento pequeno, sem fazer atividade física, cada vez menos socializado. Então, às vezes, é uma ferramenta, né, que, se a gente não tiver preconceito, ela pode ser o começo de uma nova relação, como foi o caso. Tá? O quanto de esse caso a gente estresse... ficou muito feliz. Imagina o quanto de estresse que não foi minimizado na vida desse animal, quanta redução dos hormônios do estresse, né, Alexandre? O cortisol e por aí vai, que causa imunossupressão, que causa, às vezes, aparecimento de doenças, né? Exatamente. Então, hoje as pessoas pensam assim, peraí, câncer pode estar ligado a isso? Pode. Com certeza. Pode. Né? Com certeza. É. Então, quando a gente fala assim, mas espera aí, um medicamento não faz mal, não vai dar um pouco mais de trabalho para o fígado e para o rim, eu tenho que colocar na balança tudo. E dependendo do cortisol que está lá, é como se a pessoa acha que o estresse ou toda aquela falta de exercício e tudo mais não está causando outros problemas. Então, é questão de realmente colocar na balança e o que eu aprendi é não
ter preconceito. A gente tem que Perfeito. pegar as ferramentas, analisar, usar de forma consciente, informada, né, falar para o tutor, mas muitas vezes é educar e tentar se colocar no lugar do animal e não da projeção. Exato. Né? Não é pensar, se eu fosse um bebê... A gente faz um espelho, né, Alexandre? Exato. Você sabe, Alexandre, que eu até comentei com a Rebeca. Quando você propôs esse tema, eu levei ali alguns dias digerindo a ideia, né? E pensando como é que a gente vai abordar, o que que a gente vai perguntar, como é que a gente pode explorar esse tema. E aí me veio uma dúvida, juro para você, que me paralisou um pouco, no seguinte sentido. Puxa, eu vou falar com um dos maiores especialistas em comportamento, referência no país. Se ele fala do uso do fármaco, porque com todas as armas que ele tem, ele não conseguiu acessar a cura ou o caminho para a melhora desse paciente por vias naturais. E aí fiquei me questionando, mas será que isso significa falha no tratamento comportamental? Aí logo em seguida, sabe que a mente da gente divaga, né? Aí veio, não, pode ser... Ótimo questionamento. Pode ser que seja um resgate. Sabe a pessoa com depressão que precisa do remédio para virar a cabeça debaixo do poço para cima, só que ela precisa ter força para escalar o poço, para subir, o remédio não vai tirar ela lá de dentro? Então... Me corrija, por favor, se eu estiver errada. Mas na minha mente veio isso, sabe? Não que o fármaco ele venha substituir as terapias comportamentais, e tão pouco a gente pode se jogar nas cordas achando que esses fármacos, eles são a única opção. Mas eles podem ser a medicação de resgate enquanto você adota outras medidas para melhora. Não é isso? Isso, não, é perfeito. Então, o que acontece? Você pode, é claro, virar prisioneiro do que você estudou e querer resolver tudo com aquela ferramenta que, eventualmente, você tenha mais habilidade. Mas eu acho que o bom especialista, ele tem que ter a humildade de saber que, por mais que seja muitas vezes possível resolver daquela forma, às vezes não é a forma que vai ser a melhor ou a mais rápida ou não ter alguma outra coisa em conjunto. É muito comum os especialistas puxarem sempre a sardinha para o lado deles. Então, vou dar um exemplo, né? Um cirurgião, diante de um problema de joelho, vai indicar cirurgia. Sim. Fisioterapeuta vai indicar um exercício para fazer. E, na minha opinião, o bom profissional, ele vai procurar analisar quais das ferramentas, em que situação que vai ser. E quanto mais experiente for esse profissional, mais ele vai saber fazer as felizes escolhas, né, Alexandre? Exatamente. Então, assim, eu acho que uma das maneiras que a pessoa pode fazer, vamos dizer, no caso, né, de um tutor que está com um problema, é ouvir mais de uma opinião e, às vezes, de especialistas diferentes. Porque, e muitas vezes, fazer eles conversarem. Exato. Porque grande parte das vezes, um trabalho em conjunto pode ser a melhor, pode dar o melhor resultado. Né? Voltando ali, né, Alexandre, que você falou a gente falando do estresse que esses animais estão sujeitos, eu fico imaginando um cachorro que sofre de ansiedade e de separação. E que a vida dele só está confortável quando ele está perto do tutor. Quantos e quantos casos a gente tem disso, né? Você imagina a angústia que é para essa família nunca deixar esse animal sozinho, a angústia que esse animal vive, Alexandre, na iminência dessa família sumir, desaparecer, porque acho que é isso que ele pensa, minha família vai embora e não volta mais, né? Você imagina o desgaste orgânico de você viver nessa pilha. E vou falar uma coisa, às vezes a pessoa que sai de casa, ela ouve e ela está preocupada com os vizinhos, está preocupada com a porta que estragou. Tem a questão social, né, também.
Exatamente. E aí, quando você coloca uma câmera e você mede os parâmetros e vê como esse animal está, muitas vezes a pessoa ela vai mudar ali a percepção dela sobre esse sofrimento que o animal está Uhum, tendo. Então, ela percebe que esse sofrimento é maior do que ela tinha imaginado. E aí Uhum. acontece o seguinte: a pessoa que saía de casa preocupada que o cachorro ia incomodar os vizinhos, agora ela sai preocupada porque o filhote dela vai sofrer. uhum, E uhum, Uhum. ela sai de casa com um peso na consciência uhum, gigantesca. E Uhum. muitas vezes ela vai deixar de sair de casa, e essas duas coisas vai tirar a rotina de sair de casa e vai tirar a rotina de sair com um pouco mais de tranquilidade. Pode ainda piorar ainda mais a ansiedade de separação. E quando ela chega em casa, ela estava tão desesperada que ela também vai passar uma ansiedade muito grande uhum. nesse reencontro. Então, é mais uma vez ali que você já conhecendo o comportamento humano e canino e tudo mais, pô, será que tem alguma forma da gente facilitar para as duas espécies? Nossa, sem Nossa, dúvida. E Isso, acelerar, né? Eu acho que esse talvez seja um ponto bem importante da gente ponderar, né? Quando a gente vai fazer a escolha por um medicamento desse. Qual é o objetivo? É acelerar a melhora e não tornar esse paciente ou esse animal dependente desse fármaco, né? Eu entendo que. correto, Aham, correto, mas eu vou só colocar uma coisa, assim, muitos desses fármacos, eles têm vamos dizer assim, essa primeira intenção, tá? De você tentar resolver uma situação e não depender mais dele. Mas nem sempre, ao contrário do que as pessoas imaginam, os cães, gatos e vários outros animais, eles têm determinadas predisposições a desenvolver determinados problemas. O sim. que acontece é que na natureza, um animal que é extremamente compulsivo, ele não vai ter tempo de se proteger, de se alimentar, então ele Uhum. morre. Então está sempre Uhum. tendo uma seleção natural e Uhum. tirando esses comportamentos. Um animal que se automutila na natureza, Ele ele vira vai presa, morrer. ele vai morrer. Sim, Ele Vai. vai morrer Ele de vai algum cheirar remédio. sangue e ele vai ser comido. E isso, vai pegar uma infecção, não vai ter Sim. antibiótico, vai ter. Então, o que a gente hoje faz? A gente cria condições de animais que na natureza não teriam uhum, Verdade. mais Verdade. essa condição. E aí o que acontece? É como se a gente estivesse reproduzindo, vamos dizer assim, animais míopes que a gente não quer dar óculos. Então, hum, vamos dizer assim, a gente sim. pega um animal e reproduz ele para ser obsessivo-compulsivo, ou melhor, compulsivo, como o Border Collie, e depois ele não pode ficar pastoreando os outros cachorros Aí da ele casa. mora no apartamento. E ele mora num E os apartamento. tutores saem trabalhar o dia inteiro e acham que passeando Isso, de manhã e final da tarde vai ser o suficiente para suprir essa questão fisiológica. exatamente. Aí vai vir uma pessoa e vai falar assim: olha, Alexandre, mas o certo então seria ele ir para uma fazenda e etc e tal, e correr atrás Das das ovelhas. ovelhas, sei lá o que e tal. Olha, acho que ele adoraria essa vida. E aí? Não tem ninguém, não tem, eu quero. E às vezes você vai lidar com uma situação que você não tem Outros uma, um, recursos. outros, Exato. outros recursos, outras coisas que você possa fazer. Então, eu vou dar um outro exemplo. Um cachorro que teve, né, na natureza, ele teve uma pata amputada por câncer ou por alguma outra coisa, ele morreria. A gente acha que dá para dar qualidade de vida, e acredito que muitas vezes dê mesmo para um cachorro sem uma pata. Só que ele é tão bagunceiro, ele pula tanto e tudo mais e tal, que não gosta de carrinho e está Uhum. desgastando todas as outras patas, ou está numa situação complicada. Como que você lida com aquela ansiedade dele? Qual que é a Uhum. melhor, qual que é a melhor forma? E quando a gente fala psicoativos, desde fitoterápicos, os alimentos, eles acabam mudando o nosso comportamento também. Então, é uma discussão que, às vezes, a medicação
Em alguns casos, ela pode ser Para sempre. dada para a vida É. sempre. Uhum. E a Ó, gente vou dar um tem. exemplo E tá aqui. tudo bem também, né? Lógico. Se isso vai melhorar a qualidade de vida. Porque isso vai trazer outros benefícios orgânicos, sistêmicos. Eu E vou de dar um longa exemplo. data, né? Eu peguei eu fiz uma gravação que era para... Bom, fiz com umas galinhas que eram poedeiras, que já estavam no final da vida de poedeira, elas ainda vivem bem, bem depois, né? E eu fiquei sabendo de que um dos motivos poedeira, desculpa não, corte, tá? Então, assim, ela é sacrificada, né? Eles são sacrificados muito Muito cedo, jovens. né? Uhum, Muito, uhum. muito, muito jovens. E nesses 20 e tantos dias de vida, eles já têm dores articulares fortes na pata, que parece que foi o ser humano que selecionou sem querer. Porque com essas dores fortes das patas, eles se movimentam menos, e se movimentando menos, aumenta a conversão de ração para carne. Uhum, uhum. Então, Sim. não é preguiça. Então, quando se coloca, por exemplo, determinados analgésicos na água deles, eles saem brincando e fazendo uma farra. Bom, eu acabei adotando esses que eu treinei para esse comercial, né? E aí é o seguinte, você tem o uso crônico, eu posso deixar a dor crônica, tá? Porque eu adotei, levei para minha chácara e viveram lá felizes por bastante tempo. E eu posso deixar eles com dor crônica ou eu posso medicá-los. E aí eu vou medicar. Então eu vou fazer qual que é o custo-benefício de medicar. Então eu posso dar um analgésico que vai dar a médio e longo prazo, ou tolerância, ou então, por exemplo, problemas ligados à digestão e tudo mais. Ou eu posso, por exemplo, dar um antidepressivo tricíclico que vai diminuir a dor, tirar um pouco a ansiedade e, segundo os estudos, não vai mudar a qualidade, a longevidade, né? Então, eu vou pegar a droga específica e vou comparar os prós e contras de cada uma, né? Então tem animais que são medrosos mesmo, né? Assim, numa ninhada você tem cachorros. Às vezes eu peguei um cachorro que era um pitbull já adulto, que foi resgatado, e toda vez que o tutor chegava em casa, ele fazia xixi debaixo do móvel da cozinha e não saía de lá até ele sair, né? Aí a gente treinou o cara a falar fino, ele dá passada na casa bem, né? Quase que transformou ele numa pessoa mega delicada, sensível, falando diferente, tudo e tal, até o momento que fomos para medicamento. E não é sempre que o medicamento vai resolver, mas nesse caso foi maravilhoso. Ele pôde ser ele mesmo, e o cachorro vira um cachorro normal, fala, não, mas isso não é o cachorro, isso é um... Sim, Não, o lógico que cachorro... Aquele temperamento medroso de baixo está tendo uma vida horrível, e esse aqui, para mim, o cachorro está tendo uma vida super bacana. Eu gosto de comparar assim, como um óculos de uma pessoa míope. Exato. Não, mas a gente vai ter que tirar esse óculos. Depois que você decorar o caminho da casa, a gente vai ter que tirar o seu óculos. É verdade, você tem toda a razão. Se a gente pensar, né, Alexandre, que muitos dos distúrbios, eles são adquiridos pelo ambiente, pelo comportamento, pelas experiências vividas, mas muitos deles têm relação com, inclusive, neurotransmissores, que são as substâncias que são liberadas pelas células. Algumas pessoas, alguns animais têm mais neurotransmissores positivos, vou usar esse termo, né, para o leigo entender, outros neurotransmissores mais inibitórios, negativos. E como que você vai modular isso só fazendo um trabalho de mudança de rotina? Perfeito. Vamos falar então assim, né? Como se fossem enzimas, os neurotransmissores. Então, eu estou com um problema digestivo, né? Então, eu não consigo metabolizar bem alguma coisa e aí eu vou tomar uma enzima extra para poder
melhorar a minha microbiota, e aí eu consegui ajeitar meu intestino. Putz, eu estou ganhando peso, eu ganhei peso, tá super Melhorou o bacana, legal. desconforto. Melhorou o desconforto. Agora a gente vai falar, pô, será que com essa mudança a gente já consegue ir tirando? Aí a gente vê que quando vai tirando, o problema vai voltando. Aí a gente fala assim, e se a gente não tirar? Aí eu falo, putz, uma suplementação enzimática de boa qualidade e tal, segundo os estudos, não altera em nada a expectativa de vida, a qualidade de vida. Então, Bora. mas ele vai ser, doutor, ele vai ser dependente desse enzima para digestão? Vai, até aparecer alguma outra solução, vai, mas a gente vai estar dando qualidade de vida para o bicho. Perfeito. E você sabe que a tua fala, nos dois momentos, os dois exemplos que você deu, foram bem claros, de que é muito mais fácil a gente aceitar o uso de uma medicação de forma crônica para melhorar a manifestação clínica, sinais, sintomas, quando a enfermidade é física. Quando a gente enxerga o problema físico, quando existe um defeito no funcionamento, quando existe uma doença, né? Agora, quando a alteração ela é mental, é de percepção, ou mesmo neurotransmissor, a gente não tem como medir comportamento, mas isso reflete no comportamento. Exatamente. Mas isso vai provocar dependência. Então, é tão difícil a gente aceitar que algumas desordens mentais, emocionais, elas tiram qualidade de vida, elas encurtam o tempo de vida, elas abrem portas para o desenvolvimento de outras enfermidades baseadas no estresse crônico, né? Porque doença mental eu não posso usar medicação para o resto da vida, mas um pantoprazol para uma gastrite crônica, tudo bem. Exatamente. Um anti-inflamatório para uma artrite crônica, uma condroitina para uma doença de articulação, tudo bem. Então, se é defeito físico, tá bom. Se é defeito mental, não. Que é o que o Alexandre falou, que é o bendito do preconceito. É o preconceito, né? O preconceito. Quando fala daí, exatamente, acho que você colocou. Então, a gente lida com esse problema que não deixa de ser um grande preconceito, e os efeitos, eles são tão bons e tão mágicos que muitas vezes a gente vai para o outro lado, que é o abuso. Exato. Né? Uhum. Exato. E aí a gente chega e fala assim, cara, o ideal é você passear mais com esse cachorro, brincar, fazer exercício e tudo mais, dar coisas para ele destruir, que aí ele não vai destruir o seu móvel, não vai fazer xixi e tal e tal. E aí, isso dá trabalho fazer, né? E às vezes o medicamento não dá trabalho nenhum. E tem uns que são muito baratos. Então, o que acontece? É uma armadilha que a gente também tem que tomar cuidado. Né? Tem que tomar cuidado porque as pessoas, às vezes a solução ela parece ser tão boa que a gente não faz o que está ao nosso alcance. Rebeca fala muito isso. A gente gosta, e eu digo a gente porque somos todos iguais, né? Nós gostamos de atalho. Né? O que eu faço para perder 5 quilos em 5 dias? Se falar que tem um chá milagroso lá, que se você tomar 2 vezes por dia, a mulherada vai, né? Mas se falar que tem que malhar todo dia, fechar a boca, controlar a caloria, diminuir o estresse, ter um sono regular... não, isso é muito difícil. E aqui é mais ou menos a situação, né? A medicação, puxa, eu vi o efeito. Foi muito bom, ele melhorou muito. Então eu não preciso fazer o que o Dr. Pet falou. E às vezes, né, como ele falou, mesmo fazendo, mesmo usando estratégias de mudança de rotina, de comportamento, não é o suficiente. Então tem as duas situações, né, Alexandre? Às vezes realmente foi lançado mão de todos os recursos, que não deu certo, e a medicação vai ajudar nessa solução, e às vezes não é possível aquele border collie daquela família ir para uma chácara, porque não existe essa chácara na família. Exato. Né? E aí eles amam o cachorro, não vão doar o cachorro, e aí vai buscar uma alternativa. Então tem muitas nuances, né? Tem muitas situações. Isso, e aí a gente realmente a gente muitas vezes fica na dúvida, e por isso que é tão importante estudar, né, a psicologia humana, a psicologia animal e a prática do que você acha que realmente vai ser, o que vai ser possível. Eu adoro quando por exemplo, eu trabalhei recentemente na ESPCA,
que é no norte da Carolina, que eles pegam os cachorros que não são adotáveis, por serem medrosos demais, dos Estados Unidos inteiro, vão para lá, e lá eles conseguem recuperar quase todos os cachorros lá. Só que todos os cachorros, logo que chegam, eles vão para a medicação. E por isso que eu quis ir trabalhar nesse centro. Então, eles vão para a medicação, eles têm um determinado treino, têm um determinado protocolo, e depois eles são adotados. Mas o que as pessoas que adotam se comprometem em fazer? É um tanto de atividade física, são determinados cuidados e tudo mais. Então, ela tem um cachorro diante desses pré-requisitos específicos. E o que é legal é que muitas vezes o cachorro que ele é medroso e ele está vivendo uma vida equilibrada, legal e tudo mais, com medicamento, muitos deles você consegue ir tirando o medicamento e, às vezes, desde que mantenha aquela rotina e tenha um cuidado especial com eles, porque eles são realmente mais medrosos. Muitos ficam bem, têm uma vida gostosa, legal, mas o tutor tem também uma responsabilidade de garantir essa... e de manter o acompanhamento, né? Alexandre, eu acho que esse é outro ponto extremamente importante, porque no uso de um medicamento psicotrópico é absolutamente imprescindível que esse responsável mantenha um acompanhamento regular do paciente. Porque essa tomada de decisão de manter, de tirar gradual, de modificar a dose, ela não pode ser feita sozinha. Sempre vai ter que ter o aconselhamento do médico veterinário. Isso é muito comum. A pessoa tira de uma vez, por exemplo, e quando tira de uma vez, quem toma esses medicamentos sabe que pode ter sonhos esquisitos, pode ter dor de cabeça, pode ter alterações comportamentais muitas vezes sérias ou sofridas pro animal, né? Dependendo do medicamento, vai da interação medicamentosa com uma outra coisa que seria segura você dar, e porque ele está tomando aquilo, você não pode dar. Então, assim, quem tiver tendo esse tratamento, quando vai tomar um medicamento, vai ter que ou aprender a olhar lá nas interações que o médico vai passar, ou vai ter que verificar, olha, vou tomar tal antimético, tem problema porque meu cachorro toma tal coisa? Talvez tenha. Então, talvez ele não possa tomar aquele remédio, vai ter que tomar, às vezes, outro. É isso aí. Alexandre, uma pergunta que me veio aqui, que eu observo muito, mas é uma observação empírica, né? E aí você, como um grande conhecedor, estudioso da área, queria saber de você se realmente isso faz sentido. A gente observar esse comportamento espelho. Então, você tem um animal, às vezes, muito ansioso, a gente percebe isso em consultório, nos atendimentos, e um tutor que é ansioso também. Um animal mais medroso, um tutor medroso. Faz sentido isso? É verdade que existe cara de um focinho cara de outro? Cara de um focinho de outro? Essa é uma longa discussão. Eu diria o seguinte, que o tutor influencia, ou a família influencia muito o cachorro. E aí, olha o teu desafio. Porque mais do que uma criança. Ah, é? Porque eu diria mais do que os adultos de uma casa influenciam a criança. Porque eu diria o seguinte, a criança, ela tem uma vida na família, mas ela tem a escola, depois ela vai ter as leis, os amigos, os amigos, ela vai ter a consciência, ela vai ter... Né? E a gente é tudo, a gente é o delegado, a gente é o professor, a gente é o pai, a gente é a mãe, a gente vamos dizer assim, a nossa influência sobre um pet que vive com a gente é gigante. Então, eu diria assim que a gente super influencia. Às vezes, a gente mais ansioso vai deixar o cachorro mais ansioso. Mas, às vezes, uma pessoa mais autoritária pode deixar o cachorro mais submisso. Sim. Então, nem sempre é para o mesmo lado. Mas um estudo interessante mostrou que nós adoramos achar
As características. as coisas parecidas Aham, com o pet. Então, vamos o dizer dono assim, se orgulha, o tutor se orgulha. se orgulha, e mesmo quando você está andando na rua, então você vê um tutor mais gordinho, um cachorro mais gordinho, Uhum, você vai ligar o peso. Depois, você vai ver um loiro com uhum, até a cor. cachorro loiro. Aí Aham. você vai falar, olha, todo mundo é parecido. Não, mas um você olhou o peso, o outro você olhou tal, o outro você olhou o comportamento. Então, nossa cabeça ela vai Buscando. buscando Uhum. as Similaridades. semelhanças, e aí, no final das contas, a nossa memória é de que todo mundo é igual ao cachorro. Né? Mas a gente. Agora tem isso, eu falei, por exemplo, da obesidade, né? Então tem uma correlação enorme entre tutores obesos com cachorros obesos. E diz que isso tem muito a ver com a falta de controle em relação Uhum. à alimentação. Uhum. Ele não consegue se controlar e come mais do que deveria, ele não consegue se controlar e dar mais E aí ele tem do dó, que porque para ele a deveria. alimentação é um conforto. E ele, isso, e ele está mais tempo com acesso à comida, porque Uhum, já muitas vezes é um vício da pessoa, uhum, e aí é mais fácil disso acontecer. Então, tem algumas características. Outra coisa que eles viram, assim, muitas vezes a pessoa vai adquirir ou vai se apaixonar por um cachorro que lembra de alguma característica que é dela ou que ela valoriza. Então, é muito comum uma pessoa que gosta de correr não querer um bulldog, por exemplo. Uhum. uhum. Um cara que fica sedentário na frente do sofá, é muito comum ele querer um bulldog, Uhum. né? Eu já fiquei Então, imaginando como é que é lá em casa, então. Na casa da Rebeca eu já sei. A gente falou isso em outro episódio, tá? Que a cachorrinha da Rebeca é a cara da Rebeca, porque a Rebeca é entojadinha, a cachorra também. Só a cara, tá, Alexandre? É só a primeira impressão. Mas lá em casa eu fiquei pensando, eu tenho 6 gigantes e eu sou apaixonada por eles. Será que eles são meio retardados, que nem eu, então? Ai. mas o curioso mesmo é que a gente instintivamente vai buscar essas semelhanças. Então, às vezes está aqui, às vezes está ali, mas a gente vai E você viu? dar um jeito. A minha mente foi para isso mesmo. O que eu tenho de semelhante com os meus, então? E me Ser meio perguntaram, você acha? Eu acho que é isso, tudo mais. Então falaram, então fizeram um teste para mim. Pegaram vários tutores, fotos de tutores e vários cachorros. Falaram, põe aí quem é tutor de qual. Eu não acertei, e olha, eu tenho Jura? super experiência Sim. acima de chance. Não, Olha. Então. mas depois que você coloca os pares, Aí você aí encontra. faz você consegue sentido. achar. Aí você fala, putz, olha só, é a cara dele, né? Mas aí você fala, aí não vale, né? Aí já é, com o gabarito na mão não vale mais. Alexandre, o que eu queria te perguntar, então, quais são esses fármacos mais utilizados? Porque são fármacos de uso comum, humano, né? É importante que o nosso ouvinte saiba quais são essas medicações, se são as mesmas que são utilizadas para nós. E se são só medicações dessas que a gente tem medo, né? Essas viciantes, tarja preta, são só essas? Não, tem tarja vermelha, tem tarja preta, tem outros que são fitoterápicos. Sim, que você comentou. Né? Então, assim, é muito esquisito, mas quando a gente vê, é esquisito para quem, né, não é da veterinária, porque os medicamentos são muito, muito parecidos, assim, são muito iguais. E até para mim foi um susto quando eu fui para o laboratório de um veterinário que é super especialista em medicação e tudo mais, chama Daniel Mills, e eu fui lá visitar, eu já fui para lá várias vezes lá no laboratório dele e tudo mais, e aí, pelas restrições que eles estavam tendo para estudar com cães, em laboratório e tudo, eles estavam testando os mesmos medicamentos que a gente toma quando está deprimido, quando está compulsivo, quando está ansioso e tudo mais, para os peixes. Peixes? Então, o que acontece? Eu vi isso, tá, gente? Eu vi. Depois, assim, tem muita coisa interessante. Você fala assim, peixe indeciso. Eles estudam, por exemplo, que, a tilápia é mais indecisa de manhã.
Não, desculpa, eu lembro que era ao contrário do que de mim. Ela é mais, acho que, indecisa à tarde. Ah, Para você não tomar é, a então. decisão. É, e, e aí também tem linhagens de peixe que eles já têm linhagens de peixes que são depressivos. E o que que acontece? Ele fica, por exemplo, no fundo do aquário, ele não quer cruzar, ele não quer comer. E aí você coloca, por exemplo, fluoxetina na água, Todo mundo. é na água. Deixa a vaca ir Uh! pro brejo. Vive como se fosse um peixe E normal. por que não se. Imagine os nossos animais, né? Os cães, os gatos perto da gente. Por que não se beneficiar disso, né, Alexandre? E quando a gente fala peixe, não teve nenhuma seleção para eles serem Sim, meio doidinhos, enquanto que cachorros teve muita muito. É seleção. Então você verdade. tem seleção de cachorro que é para não querer parar de trabalhar nunca. Por quê? Porque o ser humano quer um cachorro que, quando vai trabalhar, que esteja sempre afim, não quer que o cara, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas raças tiveram uma parte da seleção que estava ligado ao trabalho. Então é mais uma vez o Border Collie, o Golden Retriever entrando na água e trazendo uma bolinha, tendo um objeto na boca, né? Um Terrier ficando louco com uma máquina de lavar que parece que tem um rato preso lá dentro. Então, quando a gente fala, então, desde dos antidepressivos, basicamente todos são Utilizados. as mesmas. Aí é o seguinte, não tem, né, a maioria deles, eles não têm, vamos dizer, uma bula específica Sim. para o cachorro, mas é ou para o gato, ou para o papagaio, ou para o peixe, né? Mas por experiência, pelos livros, pelos artigos científicos e tudo mais, a gente pode receitar, né? Então a gente vai lá e receita e tem muito estudo e tem alguns medicamentos que tem já ele é, vamos dizer, como se fosse oficialmente liberado para uso animal. Então, você tem desde ali dos antidepressivos tricíclicos, quanto os inibidores da recaptação de serotonina, a gente tem medicamentos como os benzodiazepínicos. Aí, o que que acontece? Não pode só sair dando, porque são doses Sim. diferentes, o veterinário tem que acompanhar e tudo mais, e, às vezes, a reação, por exemplo, dos benzodiazepínicos, na minha experiência, é mais comum os cachorros reagirem como crianças ou velhinhos, que geralmente dá efeito paradoxal. Então, você dá um clonazepam, diazepam, e em vez do animal ficar mais tranquilo, como acontece com a maior parte das pessoas, ele quer subir pelas paredes e fica com um apetite Nossa. bizarro. É. E isso é tão, 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 tão comum que quando, nesse centro que eu trabalhei, na ESPCA, na Carolina do Norte, lá, quando passa uma determinação, você está precisando de apetite, mais energia para ele poder fazer as atividades e lá. Então, eles dão um pouquinho de benzodiazepínico, que seria justamente, as pessoas imaginam que é justamente para acalmar. E aí, às vezes, Faz o eles, efeito. a maioria daquele perfil pega fogo. Então, imagina o seguinte, você vai dar uma medicação e você não está preparado para Sim. aquele efeito, Exato. ele cai na piscina, ele pula da Exato. janela, ele sei lá o quê, ele vai tentar subir no armário para roubar comida, coisa que ele nunca tinha feito. Então, ou quem tem mais de um cachorro, às vezes sai briga, ele se anima, né? Ele fica mais corajoso. Então, também quando a gente tem dinâmicas assim entre os animais, a gente também tem que levar em consideração. Tem aquele cachorro, por exemplo, que era meio medroso, e você jogava bola, ele não ia porque ele tinha medo do outro cachorro. Aí você dá um medicamento que tira um pouco o medo dele. Aí ele sai correndo para pegar a bolinha. E eu levo uma Aí mordida do outro cachorro daí. toma uma mordida do outro cachorro, né? É. Então tem que ter experiência
para poder fazer com segurança. Previsibilidade, né, Alexandre? Porque você vai medicar experiente você vai falar, olha, pode acontecer isso, pode ser aquele outro, observe isso, observe aquilo, me mantenha informado, né? Por isso que a gente insiste aqui no Pet Doc da importância das especialidades. Cada um no seu quadrado, né? Ainda bem que a veterinária hoje evoluiu muito, avançou muito, e a gente pode contar, né, com esse acervo de profissionais. Sem falar na importância do conhecimento para entender, inclusive, os efeitos colaterais, né? Porque uma preocupação que me veio aqui agora, a gente conversando, um tutor que está em casa, tem lá um animalzinho ansioso, eles falaram que usa psicotrópico, então eu vou dar aqui o meu, eu vi o Alexandre falando fluoxetina, eu vi a Patrícia falando sertralina, vou dar aqui o remédio que eu mesmo tomo. Calma, tem medicação que é tóxica. A dose é completamente diferente. Alexandre falou isso. O diazepam que você comentou, né, Alexandre? Pode fazer necrose hepática aguda em gato. Então, a gente pode usar, mas pode usar com uma dose específica, numa frequência correta. Monitoração. Dependendo da espécie, porque tem espécies que não podem receber. Então, não dá para medicar sem passar pelo crivo de um médico veterinário que tem o conhecimento para isso, porque nem todo mundo tem. Eu tive um exemplo essa semana passada. Uns clientes meus, né, da parte odontológica, e aí um dos cachorros é muito ansioso, atrapalha o condomínio, moram, né, num condomínio clube e tal, e aí uma veterinária, que acho que atende ele, faz adestramento, enfim, passou uma medicação, e ela me falou, doutor, eu confio tanto em você, o que você acha? Eu falei, eu não consigo opinar, eu não tenho experiência. Né? Não adianta eu querer nadar num rio que eu não conheço, né? Porque eu vou comprometer muito aquela família. Daqui a pouco os cachorros lá são 2, daqui a pouco eles estão brigando, quantas coisas podem acontecer, né? Então, a importância de procurar realmente um veterinário super experiente. Eu gosto de pensar, concordo em número e grau com o que vocês estão falando ali das especialidades, né? Eu acho que isso é uma coisa ainda que a veterinária, eu acho que ela ainda dá para evoluir bastante, né? Da humildade ali, da gente saber que tem conhecimento demais para a gente poder entender de tudo. Eu ouvi falar uma vez assim que qual que é a diferença do médico veterinário e do médico, né? O veterinário, ele trata de todas os milhões de espécies aí, as milhões de espécies de animais, né? E o médico humano, só de uma espécie. A gente faz de todas menos uma. E eles só. Aí, quando a gente. Não tem como não ser especializado, né? Como que eu vou chegar e vou querer tratar de um peixe ou disso, daquilo ou tal? Não, você precisa. Exige ainda mais, né? Exige ainda mais. Para mim, essa diferenciação, é claro que a verba está mais ali, a pessoa acaba investindo mais na família humana, né? Mas se a gente for pensar em termos de necessidade de especialização, quem está abraçando muito mais espécies, sem dúvida nenhuma, é a veterinária. Sem dúvida. É verdade. E a veterinária, além de entender de bicho, né, da espécie que você se propôs a trabalhar, precisa entender do que, Alexandre? Da saúde pública, de gente. Porque assim, no teu caso, a gente no consultório lida com o comportamento a todo tempo, né? Seja na hora de dar uma notícia ruim, na hora de tomar uma decisão junto com aquela família, lidar com a ansiedade do tutor, convencer do tratamento, explicar, né? E se para nós que somos veterinários de uma especialidade que não é de comportamento, a gente já tem que ter esse traquejo e esse conhecimento que na verdade a vida vai nos trazendo, não é, né? Imagina você, a tua área de atuação, porque o comportamento animal está muito relacionado com o comportamento daquela família, né? Então você tem que dominar o comportamento animal e o comportamento humano, é ainda mais desafiador. Então, a gente tem que todo mundo trabalhar junto, né? Aprendendo sempre, né? É verdade. Aprendendo sempre. Você sabe, Alexandre, que aqui no Pet Doc a gente tem uma fala que foi um dos primeiros jargões que nós criamos junto com, né, a identidade do Pet Doc. E o Pet Doc nasceu por causa disso, que é lembrar as pessoas que bicho é bicho, gente é gente, mas bicho e gente é família. Então, se a gente quer ter uma família multiespécie, tá tudo bem, o amor é igual.
A gente ama quem a gente quer, a gente tem liberdade para amar quem a gente quer. Deus nos criou com amor em abundância para partilhar e para doar para quem a gente quer. Mas são espécies diferentes. E a gente tem que conhecer essas espécies, conhecer o comportamento, conhecer a fisiologia, né? Para entregar para eles o que realmente vai fazer eles felizes, né? Então, durante todo esse episódio, você foi colocando tantas situações que eu acho que reforçaram cada vez mais, né? Essa importância da gente amá-los, a gente tentar se conectar a eles o tempo todo, a gente devolver para eles em carinho o que eles nos dão, mas especialmente de respeitar as suas características. Concordo. A gente tem que amar quem eles são, né? Não uma ideia que a gente tem. E aí tem que estudar, tem que entender, e aí sim é um amor verdadeiro. Senão você está amando a sua projeção, né? Você não está amando o outro de fato. É, né? verdade, é verdade. Você está amando aquela imagem que se criou na sua cabeça. Ai, Alexandre, que alegria, que honra, que bate-papo delicioso. Uma delícia. Né? Além de a gente aprender, a gente espalha isso para as famílias multiespécie, né? Para que elas possam realmente, cada vez com uma informação de qualidade, cuidar dos seus animais, buscar auxílio, né? Para os seus animais viverem mais e melhor. Né? Então, acho que nosso sentimento é de admiração e de gratidão, né, Patrícia? Sem dúvida alguma. Muito obrigada, viu? Vice-versa, gente. Obrigado. Imagina. A gente está muito feliz de ter recebido você aqui e muito feliz por ter tido a oportunidade de aprender com você e de dividir um pouquinho esse conhecimento com os nossos iluminados. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. A gente precisa também, Rê, agradecer a uma outra empresa. A MSD, que é preocupada em prevenir doenças infecciosas nos animais, é a nossa parceira nessa jornada aqui junto do Pet Doc. Exato. Né? E agradecemos você que está aí acompanhando a nossa jornada, acompanhando os episódios e compartilhando. O pessoal curte, compartilha para o maior número de pessoas os nossos episódios. Exatamente. Alexandre, eu me lembrei. As pessoas que quiserem tirar dúvidas, segue teu perfil, segue tua página. A gente vai colocar para os nossos iluminados, no primeiro comentário aqui, o teu endereço do Instagram. O site que é maravilhoso, que é recheado de informações. De cursos que vocês podem comprar. Exatamente. Né? Para ter acesso a todo esse conteúdo e ter cada vez mais conhecimento. Exatamente. Maravilha. Obrigado, viu? Imagina, Alexandre, a gente que agradece. E por que a gente trabalha aqui, Rebeca? Porque a gente acredita que bicho é bicho. Gente é gente. Mas bicho e gente é... Família. Boa noite, pessoal. Boa noite, muito pessoal. obrigada. Tchau, tchau.